Abel Ferreira perto de se tornar o mais vitorioso da história do Palmeiras. E o domingo mais feliz de 2026 chegou. Nas próximas horas, 8 times grandes espalhados pelo país serão campeões estaduais. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as finais e fala e o bicho no Palmeiras em caso de título do Campeonato Paulista, sobre Vitor Roque, para pôr um ponto final na especulação de que ele pode virar reforço do Chelsea. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora de falar sobre Abel Ferreira, que pode se tornar nesse domingo o técnico mais vencedor da rica história palmeirense. Técnico português que já está há mais de 5 anos no Verdão, tem 10 títulos, assim como Oswaldo Brandão. Se passar pelo Novo Horizontino, o Abel chega à 11ª taça e se torna o maior vencedor como técnico da história do clube. Importante registrar que o Abel já tem 3 campeonatos paulistas e busca seu tetra. Já havia superado em outros tempos 2 lendas do Palmeiras como Luxemburgo e Felipão. O Abel também já é o técnico estrangeiro mais vitorioso da história do futebol brasileiro. Para completar, registrar que o Palmeiras, por ter vencido a partida de ida na Arena Barueri por 1-0, joga por qualquer empate ou vitória. Derrota por 1 gol de diferença leva a decisão para pênaltis. Palmeiras, que tem sido dominante no campeonato estadual, sempre jogou a primeira partida fora e decidia em casa. Agora ocorre a inversão. O Palmeiras jogou na quarta-feira na Arena Barueri e decide fora de casa no Jorge Ismael de Biasi. Por falar em Biasi, a família que é dona do Novo Horizontino decidiu aumentar o bicho em caso de título pelo Novo Horizontino. O prêmio, que seria de 2 milhões para ser dividido entre os atletas, acaba de subir para 3 milhões de reais. Agora sim, bora falar sobre o domingo mais feliz do ano. É que 8 torcidas de times espalhados pelo Brasil vão ter a chance de festejar um título. Em que outro domingo isso pode acontecer ao longo de 2026? As finais, quero destacar uma a uma. Começando com a decisão no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam às 18 horas no Maracanã. 15ª decisão entre Flamengo e Fluminense no Carioca. Quando eu falo em decisão, eu não me refiro apenas à final. Às vezes eles fazem um jogo de quadrangular decisivo valendo taça. E até aqui, enorme equilíbrio, 7 títulos para cada. Final no Rio, nesse ano, é disputado em jogo único. Quem vence fica com a taça. Em caso de empate e decisão nos pênaltis, importante. Essa é a 6ª final entre eles nos últimos 7 anos de campeonato carioca. Já em São Paulo, Palmeiras e Novo Horizontino fazem um jogo da volta às 20h30 em Novo Horizonte. Palmeiras venceu a partida de ida em casa por 1-0 e joga por qualquer empate ou vitória. Importante registrar que o Novo Horizontino, que já eliminou o Santos nas quartas e o Corinthians na semi, tem 7 jogos e 7 vitórias dentro do seu estádio. Palmeiras que não vence um título há quase 2 anos, maior jejum da era Abel Ferreira. Hora de colocar um ponto final na especulação de Vitor Roque como possível reforço do Chelsea. Mais uma vez, Ekrem Konur, jornalista turco que cobre o mercado de futebol pelo mundo, afirma que o Palmeiras vai receber nova proposta do Chelsea. A primeira, que já teria sido recusada, de 53 milhões de euros ou 322 milhões de reais. Nunca existiu proposta alguma diante dessas cifras. E se ela chegasse, certamente o Palmeiras o venderia, até porque o comprou por 25 milhões de euros. Mas o mais importante vem agora. Não há nenhuma intenção do Chelsea em contratar Vitor Roque. Nunca houve e nem haverá. Importante lembrar que o empresário do Vitor Roque, o André Cury, é muito próximo dos dirigentes do Chelsea. Foi o André Cury quem costurou a ida do Estevão para lá. E em outros momentos o André Cury já tentou colocar o Vitor Roque no próprio Chelsea, antes mesmo de trazê-lo para o Brasil, mais especificamente para o Palmeiras. E nunca houve interesse do Chelsea em contratar o Vitor Roque. A avaliação do Chelsea é de que o Vitor Roque não tem as características de jogo que o clube busca. E mais, o camisa 9 do Chelsea vive fase espetacular. A gente está falando do João Pedro, que marcou, por exemplo, 3 gols na última vitória por 4-1 contra o Aston Villa, fora de casa, jogo super importante da Premier League. Na atual temporada, o João Pedro soma 17 gols e 6 assistências em 38 jogos. Esqueçam essa história de Vitor Roque no Chelsea, não há interesse do clube inglês, beleza? Quanto o Palmeiras promete pagar a seus jogadores em caso de título do Campeonato Paulista, Formação do Cosme Rimoli dá conta de que o bicho alviverde será de 5 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Federação Paulista
pagará ao campeão estadual os mesmos 5 milhões de reais prometidos pelo Verdão. Isso significa que, em caso de título contra o Novo Horizontino, nesse domingo em Novo Horizonte, a Leila Pereira recebe os 5 milhões da federação e o repassa para os jogadores do departamento de futebol. Importante registrar que qualquer título no currículo de Abel Ferreira lhe garante bônus. O Campeonato Paulista tem cifras bem inferiores, por exemplo, a de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas dá para dizer que o Palmeiras, em caso de título, vai gastar mais daquilo que arrecadar. Até porque, na partida de ida como mandante na final do Paulistão, a receita líquida foi bem pequena. O jogo na Arena Barueri garantiu R$1.200.000, já excluindo todos os impostos. Muito pouco dinheiro se comparado à final do ano passado, que aconteceu no Allianz Parque e assegurou uma receita líquida de R$4.400.000. De qualquer forma, o torcedor do Palmeiras não está nem aí pro aspecto financeiro nesse momento. O que os caras querem é comemorar o título. Afinal de contas, o Palmeiras, o segundo clube mais rico da América do Sul, não é campeão desde o Campeonato Paulista de 2024. Temporada inteira, restante de 2024 e o ano de 2025 não tiveram conquistas, o que só aumenta a pressão em cima de Leila Pereira, Anderson Barros e também em cima do Abel Ferreira. Já havia contado para vocês que o prêmio pelo título para jogadores no Novo Horizontino vai ser de R$2 milhões. Já que estamos falando sobre especulações, hoje mais uma vez o Ekrem Konur atacou. Ekrem Konur é um jornalista turco que de vez em quando fala sobre futebol brasileiro e negociações, né? E o Ekrem Konur garantiu que o Chelsea prepara uma nova proposta ao Palmeiras por Vitor Roque, depois de o Palmeiras recusar uma oferta de mais de 320 milhões de reais. A hora que eu li, eu caí da cadeira. Eu falei, peraí, então quer dizer que o Palmeiras já recebeu uma proposta do Chelsea de 53 milhões de euros pelo Vitor Roque, recusou a proposta e o Chelsea agora vai melhorar a oferta, com a lembrança de que o Vitor Roque foi comprado do Barcelona por 25 milhões de euros. Pois bem, essa eu posso assegurar, cravar, que não há nenhuma chance de o Vitor Roque virar reforço do Chelsea. E o principal motivo é que o Chelsea não tem interesse em contratá-lo. O André Curi, que é o empresário do Vitor Roque é o mesmo empresário do Estevão. E vale a lembrança de que André Curi e dirigentes do Chelsea ficaram muito próximos por conta de toda a negociação do Estevão. E dá para dizer que criaram uma relação. Desde então, o André Curi tenta a todo custo emplacar o Vitor Roque no Chelsea. Mas o Chelsea sempre disse, não é o jogador que nos interessa, não tem o perfil. E aí tem mais, qual seria a lógica de o Chelsea investir agora no jogador que ele nunca quis, levando em consideração que tem um outro brasileiro que está arrebentando para jogar numa função de 9. O João Pedro fez 3 gols na vitória do Chelsea, por 4-1 contra o Aston Villa na última rodada. Nos últimos 4 jogos, são 5 gols marcados. João Pedro, enfim, está fazendo valer o investimento que foi feito quando ele foi comprado de outro time inglês. Não há nenhuma chance, esqueçam essa história. O papo de que o Palmeiras recusou 53 milhões de euros é uma das maiores loucuras que saíram recentemente, tá bom? O Agnaldo Ferreira, boa noite, Nicola. Vários setoristas do Palmeiras estão cravando o volante Martínez no Vasco em uma possível troca com o lateral PH. O M. Martínez, o Agnaldo Ferreira está contando que M. Martínez e Paulo Henrique podem ser trocados. Deixa eu ver se isso já foi publicado. M. Martínez, PH. O M. Martínez é volante, o PH lateral direito da seleção, né? Peraí. Deixa eu pôr M. Martínez e Vasco, né? Porque eu nunca ouvi nada sobre esse tema. Tem torcedores do Vasco fazendo campanha por M. Martínez do Palmeiras. Até aqui é só um comentário, né? Deixa eu só pôr Martínez, Vasco. Renato Gaúcho identificou que a principal carência do Vasco é volante, pediu a contratação de jogador para a posição. Renato quer volante, M. Martínez é reserva e a torcida do Palmeiras não curte muito. Cara, isso aqui são torcedores do Vasco cogitando, especulando, enfim. Acho que não dá nem para gastar cartucho com isso. O Renato Fett, o Ricardo... Nino e Palmeiras esfriou. Ricardo, o Ceará não quis. O Zenit não quis vendê-lo em meio à temporada, tá? E tá na dele, é um direito dele. O clube é muito rico. Uma das principais empresas da Rússia é responsável por financiar o projeto do Zenit. E o que chegou para o Palmeiras
independentemente de você ter acerto ou não com o jogador, a gente só vai liberar o Nino se a proposta for interessante no fim da temporada europeia, ou seja, na metade do ano, tá bom? E aí o Palmeiras preferiu esperar até a metade do ano do que contratar um outro jogador que não fosse prioridade. Fiz ontem o contrato do Palmeiras com a Konami prevê exclusividade, ou seja, provavelmente não vem Palmeiras na EA Sports, mas não custa sonhar. Você tinha perguntado desde quarta-feira, aí eu fui e a pessoa me respondeu hoje. Deixa eu colocar a resposta da pessoa por aqui. Ó, EA não procurou o Palmeiras, não há nenhuma negociação. Então basicamente, acho que você inclusive trouxe a explicação do porquê não ter negociação. Há um contrato com a Konami de exclusividade e nenhuma negociação em paralelo. Deixa eu só agradecer. Obrigado. Vem da Costa do Marfim a mais nova esperança do Palmeiras de venda gigante, milionária para o futebol europeu em alguns meses. Tudo porque Koné, atleta de apenas 18 anos de idade, que atua como zagueiro e chegou de forma definitiva ao Verdão no ano passado, tem deixado excelente impressão. Esse jogador foi descoberto pelo Palmeiras quando tinha 16 anos de idade e ainda atuava na Costa do Marfim. A partir daí, existia uma parceria e o Koné vinha de tempos em tempos para o Palmeiras, ele não poderia se mudar antes de completar 18 anos de idade. O que aconteceu no ano passado? Desde então, a performance do atleta no time sub-20 chama demais a atenção. A expectativa é de que ele se confirme ao longo de 2026 como titular absoluto da equipe sub-20, já disputou jogos do Campeonato Brasileiro e estreia na Libertadores da categoria no próximo domingo, para que ao longo dessa temporada seja utilizado no time de cima. João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, e os demais representantes do Palmeiras nas categorias inferiores apostam demais nesse atleta, imaginando que ele tem perfil, potencial e futebol para ser enorme destaque no time principal e no futuro não tão distante, uma venda das mais significativas. Palmeiras que se acostumou a fazer grandes negócios, como por exemplo em relação a Estevão, Endrick, Vitor Reis, entre outros. Você já ouviu falar do Koné? Já viu ele jogando? Usa o espaço para comentário e registra também o que você pensa sobre atletas africanos que aos pouquinhos vêm sendo contratados por times brasileiros. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!